Olá, irmãos. Tem uma mensagem importante, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja com cada filho teu que vai ouvir essa mensagem. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Queridos, teve um alvoroço essa semana referente a um evento que a igreja realizou no Rio de Janeiro, chamado Desbrava Rio. Teve 4 horas o evento de duração. A partir das últimas horas do evento, é mostrado ali, pelo site oficial do evento, que teve música semelhante ao Rock in Rio, realizado, ali no Rio de Janeiro. O movimento secular Rock in Rio, eles fazem sempre isso, anualmente. Porém, esse evento Desbrava Rio teve alguns momentos, algumas particularidades ali, alguns momentos do evento que fizeram semelhante ao Rock in Rio, com músicas muito pesadas, muito embaladas ritmamente, com ritmos elevados. Para me explicar isso, porque muitas pessoas às vezes ficam com dúvida. Será que a igreja entrou em apostasia, a igreja adventista entrou em apostasia ao promover a música rock abertamente em um evento oficial da igreja? Muitos fazem essa pergunta. E a pergunta é não, meus irmãos. A igreja ela não entrou amplamente em uma apostasia. Por quê? Porque existe dois níveis médios de membros na igreja adventista. Existe o membro leigo, que é aquele membro que ele está ali 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não reconhece de forma nenhuma algum documento oficial da igreja. Ele normalmente se baseia no que os líderes dizem, no que a associação diz, mas infelizmente não tem acesso às fontes oficiais da igreja. O que torna uma igreja Babilônia, de acordo com os escritos de Ellen White, o que torna a igreja Babilônia é a sua doutrina e não as pessoas. Em nenhum momento a igreja adventista ela mudou as suas doutrinas. Ficou claro? O que vemos aí é um movimento que está ganhando força aqui na América do Sul, que busca integrar os jovens à igreja através de uma música rock, de uma música embalada. Mas o fato de a igreja possuir documentos oficiais que condenam isso torna a sua doutrina pura. Isso quer dizer, queridos, que o comportamento de muitas associações, de muitos líderes, estão contrário à sã doutrina da igreja. Assim como Israel, no passado, pecou contra Deus muitas vezes, é o que acontece hoje. Isso quer dizer que o fato de uma associação ou uma pessoa se corromper, no nosso meio, um líder influente, isso não quer dizer que toda a igreja, toda a liderança mundial está no mesmo barco. Ao falar isso, que todos estão no mesmo barco, estamos sintetizando o pensamento de criança, de menino, de leigo, e não é assim que funciona. Ok? A gente precisa entender o que diz realmente os documentos oficiais da igreja. Eu estou aqui no site oficial da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como vocês podem ver, quando eu vou aqui em Sobre Nós, mostra realmente que estamos dentro do departamento da divisão sul-americana. A divisão sul-americana da Igreja Adventista, ela compreende quem?
ela compreende os países sul-americanos, que são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Foi feito um voto da divisão sul-americana, e voto, é óbvio, que ele é oficial, né, com base rotulado em um documento, né, prescrito, um documento da igreja. Eu vou adiantar bem aqui embaixo para mostrar o voto para vocês aqui no final. Eu vou selecionar aqui para eu poder ler para vocês entenderem. Estou selecionando aí, tá vendo? Voto 2005, do dia 4/5 de 2005 da divisão sul-americana. Então esse aqui é um voto oficial. Então não importa o que uma associação faz ou o que alguns pastores fazem, não importa. O que importa é o que a igreja ensina. E quando você vem aqui, eu vou deixar o link para você ter acesso a esse voto, o voto completo, aí na descrição do vídeo. Quando você vem aqui, no início, né, do artigo aqui que mostra o voto, está escrito aqui: filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. E aqui será descortinado o que a igreja acredita em relação à música, tanto a música secular quanto a música sacra. Eu vou pular aqui, queridos, porque é muita coisa, né? Vamos diretamente ao que interessa. É a parte do músico, né? Vocês podem notar que esse voto da divisão sul-americana de 2005, ele é uma continuação do voto 144 da Associação Geral lá dos Estados Unidos. Ok? É uma continuação do voto da Associação Geral, ou seja, um complemento. A Associação Geral votou e a divisão sul-americana complementou em 2005. E esse voto ele é válido, é um documento válido. Ele não foi rasurado, ele não foi, como é que eu posso dizer, anulado ou invalidado. Ele é vigente e ele serve para todas as igrejas da América do Sul, seja no Peru, seja na Bolívia, seja no Brasil, ok? Aqui eles citam os textos de Ellen White, mas o que eu queria destacar mesmo aqui na parte do voto é a parte do músico, né? Aqui eles falam sobre um músico, como um músico ele deve atuar dentro da igreja adventista. Um músico adventista, você pode ver que foram colocados 13 pontos. Aí depois do músico vem sobre a questão da música. Eu vou destacar aqui sobre a questão do músico, né, porque é o que está dando mais problema hoje aqui na Igreja Adventista do Brasil, sobre a questão do músico, porque vemos que hoje existem ministérios, né, que estão abertos, que normalmente eles em eventos públicos tocam músicas, né, até mesmo com estilos seculares, como rock, né, pop e muitos outros. Mas o que diz o documento oficial? No ponto 1 diz aqui, ó: o músico deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, baseado na prática regular de oração e de leitura da Bíblia. Ou seja, que está dizendo que o músico deve ter um compromisso na comunhão com Deus. Aqui está dizendo uma coisa bem interessante. Ó. Na parte 5, aqui diz que o músico deve estar em harmonias com as normas da igreja, sendo membro, vivendo os princípios da mordomia cristã e sendo membro ativo de uma igreja local. Ou seja,
esse membro, né, essa pessoa que é música, que está levando a música adventista, ele precisa estar atuando dentro da igreja como uma pessoa regular, né, praticando os princípios da palavra de Deus. Aqui no ponto 7 fala sobre o cuidado da sua aparência pessoal, que deve refletir um padrão de modéstia e decência apresentado pela Bíblia. Ou seja, o músico que se apresenta como um músico da Igreja Adventista do Sétimo Dia deve apresentar um princípio de modéstia na sua aparência e decência. Não com estilo de roqueiro ou qualquer outro estilo, né, que não convém aos cristãos. Mas eu queria destacar mais claro aqui, que foi colocado no voto, que presta bastante atenção. Presta muita atenção aqui, ó. É o ponto 8 e o ponto 9. Presta atenção. No voto da divisão sul-americana. Da continuidade do voto da Associação Geral. Quando você olha aqui, no ponto 9 e no ponto 8 do voto, é isso aqui que está pegando, que é a parte mais negligenciada, podemos dizer que está sendo negligenciada agora, nesse momento. O ponto 8 diz assim, que o músico, né, ele deve cantar com entoação clara, pronúncia correta e perfeita anunciação. Está em Obreiros Evangelho. O ponto 9. Evita tudo que possa tirar a atenção da mensagem da música, como gesticulação excessiva, extravagante e orgulho na apresentação. Mas olha o ponto 11 aqui, queridos. Que está dizendo o seguinte, ponto 11. Evita o uso de tonalidades estridentes, distorções vocais ou instrumentais, bem como o estilo dos cantores populares. Quando olhamos aqui o ponto 11, vemos que, infelizmente, a maioria dos nossos músicos, né, estão quebrando esse voto aqui. Que o voto 11, né, do ponto 11 do voto da divisão sul-americana. Ponto 11, o que diz aqui? Evita o uso de tonalidades estridentes, distorções vocais ou instrumentais, bem como o estilo de cantores populares. Resumindo, tonalidades estridentes se refere justamente ao excesso de estridência nas músicas e no canto. Está relacionado o excesso de baterias nas músicas, a ponto das músicas virarem o estilo rock, né? O estilo rock. E aqui estava dizendo que um músico adventista ele não imita o estilo dos cantos populares, dos cantores populares, né? As músicas populares, forró, jazz, samba, rock. Esses estilos não podem estar nenhuma forma envolvido com os Adventistas do Sétimo Dia. O Manual da Igreja, né, que é o manual, que é um outro documento que rege a nossa igreja, diz claramente lá que as músicas com vertentes do rock, jazz, pop ou formas híbridas não podem ser aceitos no nosso canto, né, no nosso culto. Não pode estar presente ali no nosso culto e também nas reuniões campais. Bom,
Então vamos lá. Se temos um voto aqui que já está bem claro, principalmente na parte 11, que os músicos não devem usar músicas barulhentas. Aqui está bem claro, no ponto 11, que os músicos não devem usar músicas barulhentas. A pergunta é: por que então isso está acontecendo na maioria das nossas igrejas? Para ser claro, meus irmãos, isso se resume em uma única palavra: ignorância. É, exatamente, ignorância. A maioria dos líderes, né, infelizmente, até pastores que estão se formando agora, desconhecem desse voto da divisão sul-americana de 2005, que rege como deve ser a música em nossos cultos. Desconhece, simplesmente ali com a intenção de atrair os jovens para a igreja, frouxa as rédeas e permite estilos musicais, né, que vá atrair eles. Mas na verdade isso é uma farsa, né, porque sabemos o que mantém um jovem na igreja, um cristão na igreja, não é estilos de culto, né, mas não é as músicas em si, as músicas extravagantes, né, mas a obediência à palavra de Deus. Jesus diz que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então esses conselhos aqui, né, essas definições aqui, escritos aqui no voto da divisão sul-americana, foi baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. É só você ler aqui desde o início, que eu não vou ler tudo, né, que é bem interessante, mas o início diz filosofia adventista do sétimo dia em relação à música. Então aí começa com o texto de Jó, né, fala que os anjos louvavam a Deus. É bem interessante. Aqui fala sobre o pecado, né, a consequência dele, né. Fala sobre o poder da música, é bem interessante. Porém, o que destaca mais aqui, como eu disse para vocês, é a parte do músico. A partir do voto 144 da Associação Geral, que fala sobre o músico, como deve ser o músico na igreja adventista do sétimo dia. Os anciões, na sua maioria, como eu disse, infelizmente, a ignorância ela predomina no nosso meio. Que estão à frente das nossas igrejas desconhecem esse documento. E quando eles veem lá uma pessoa trazendo rock ou cantando rock na igreja, o certo é apresentar, né, com educação, é claro, apresentar para as pessoas que usam músicas barulhentas dentro da igreja, de que é contra as normas da igreja. Como diz o pastor Eliezer, a base da nossa igreja está nas igrejas locais, nas comissões, né, onde o poder está ali, onde as pessoas podem decidir o que diz a doutrina da nossa igreja, o manual da igreja, o espírito de profecia e também os votos oficiais da igreja, como no caso esse voto aqui da divisão sul-americana. Nenhum pastor, queridos, nenhum líder, ninguém da nossa igreja pode ir contra um voto estabelecido, feito pela própria igreja, com base no espírito de profecia e na Bíblia. É muito simples. Se você, líder, apresenta o voto da divisão sul-americana, apresenta o manual da igreja que condena esses estilos de música, tanto dentro da congregação quanto das reuniões campais, ninguém poderá fazer nada contra você, porque você está seguindo uma doutrina da igreja. O que eu vejo mais que acontece no nosso meio é uma ignorância acerca dos documentos oficiais da igreja, ou desinteresse mesmo. Muitos querem pregar o evangelho do seu modo e não do modo de Deus, e permitem certas coisas que não agradam a Deus, e quebram o voto oficial da igreja, né, e a doutrina da própria igreja para atrair as pessoas. Isso não vai resultar em nada, só vai piorar a situação. Como diz aqui, queridos, como diz aqui,
esse artigo aqui da Revista Adventista do Sétimo Dia, aqui fala que a perda de fiéis é preocupante. Aqui está dizendo que o índice de apostasia da Igreja Adventista cresceu nos últimos 15 anos. Levantamentos recentes feitos pelo Departamento de Arquivos de Estatísticas e Pesquisas da Sede Mundial mostra que 49 em cada 100 membros recém-batizados deixam a igreja. Olha as estatísticas aqui, queridos. Feito dentro da nossa igreja. Que a cada 100 pessoas batizadas, 100 pessoas batizadas, ou seja, cada 100 pessoas batizadas, 49 saem da igreja. Tá vendo? Bem claro aqui. O índice de apostasia na igreja adventista cresceu nos últimos 15 anos. Levantamentos recentes feitos pelo Departamento de Arquivos, Estatísticas e Pesquisas da Sede Mundial mostram que 49 em cada 100 membros recém-batizados deixam a igreja. Mas por que isso acontece? Porque não estão seguindo a norma de Deus. Enquanto não seguir a norma de Deus, o problema não vai resolver. A mesma coisa, você está com uma doença grave. O médico, ele te passa o remédio, mas você não quer aquele remédio. Você não aceita aquele remédio e diz que vai curar por você mesmo. Seguir de outras orientações. O que vai acontecer? Você vai acabar morrendo, porque você não está seguindo a orientação do médico. É muito simples. Quando vamos no Espírito de Profecia, o texto está em testemunho para a igreja. Testemunhos para a igreja, capítulo 6, 370, 371. Aqui diz o seguinte, bem claro aqui. O Senhor não opera agora para trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos, e do que uma vez convertidos voltaram para trás. Que influência haveria de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? O que ele mais está dizendo aqui? Ela está dizendo, meus irmãos, que é Deus que opera, é o Espírito Santo que opera para trazer as pessoas para a igreja. Não é o estilo de música, não vamos pegar uma música que é calma, solene, e transformar ela no estilo de rock, de jazz, de pop, ou qualquer outro ritmo popular, e eu vou querer atrair os jovens para a igreja com esse estilo popular. Não é isso, meu amigo, que vai fazer as pessoas ficarem na igreja. Aqui está dizendo bem claro que é Deus que opera para trazer as pessoas, é o Espírito Santo. E em que circunstâncias o Espírito Santo opera para trazer as pessoas? Nessa circunstância aqui, ó. Conversão, é isso mesmo. Se uma igreja, presta bastante atenção aqui, ó, na palavra que a Ellen White colocou aqui, conversão. Se uma igreja tem 100 membros, presta atenção. Se uma igreja tem 100 membros, mais de 50% dos membros, ou seja, a maioria dos membros dessa igreja, não forem convertidos, ou seja, que não aceitam os princípios da modéstia cristã, da música correta, conforme rege o manual da igreja e o voto da divisão sul-americana. Se essa igreja com 100 membros, a maioria adota estilos de música de rock, de jazz, de pop, não pregam o fundamento da igreja, que é o Espírito de Profecia, a Bíblia. A pergunta é, o que o Espírito Santo de Deus vai perder o seu tempo levando pessoas para essa igreja, meu irmão? É óbvio que ele não vai fazer isso. Aqui diz aqui que Deus ele não opera para trazer muitas pessoas. Isso quer dizer
que alguns até vão, mas não aquela multidão de pessoas convertidas. Alguns até converte e fica, mas não aquela multidão. Por que Deus não opera? Porque ela diz aqui, ó, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram para trás. Que influência haviam de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? O texto está dizendo assim, que é Deus que não opera, é o próprio Deus que não opera para trazer muitas almas por causa dos membros que estão dentro da igreja. Entendeu, irmão? Então, a estratégia de Deus é essa. Como nossas igrejas estariam cheias hoje? Simples, basta seguir a estratégia de Deus. Uma igreja doente, um corpo doente, não pode receber almas. Que quando essa pessoa entrar para essa igreja, ele vai ficar doente também. Então, quando pelo menos a maioria da igreja ali está buscando os princípios de Deus, o Espírito Santo mesmo vai trazer pessoas para essa determinada igreja. Então, finalizando o vídeo aqui, a igreja adventista se corrompeu? Não, irmão, ela não se corrompeu. Porque a doutrina, como você viu lá, é pura. O voto da divisão sul-americana não mudou. O espírito de profecia não mudou. As doutrinas não mudaram. As doutrinas da mensagem do terceiro anjo, a doutrina da Bíblia como regra, única regra de fé e prática. Tá lá, irmão. As nossas 28 crenças, está tudo determinado. Não mudou nada, nem uma vírgula. O que está acontecendo é justamente a rebeldia. É isso mesmo. Rebeldia de algumas igrejas, nossa, de algumas associações, que querem fazer a obra do seu jeito. E é óbvio que Deus não vai atuar, irmão. Porém, eu creio que existe ainda o remanescente. Nessa igreja existe o remanescente, que é aquele pequeno grupo que está dentro dela, que busca fazer a vontade de Deus. Ok? E para finalizar, queridos, para finalizar, meus irmãos, eu vou ler uma passagem de Ezequiel 9 que fala sobre o selamento. Eu creio que a maioria de vocês já conhece essa passagem, que fala sobre o selamento, que Deus envia o anjo para selar o seu povo. Ele mais te diz que esse anjo aqui que selou o povo de Deus aqui na época de Ezequiel é o mesmo anjo que vai selar a nós agora, nos últimos dias. Essa afirmação está no livro Eventos Finais, no capítulo Fechamento da Porta da Graça. Mas presta bastante atenção aqui. A ordem, no verso 5, para o anjo, é passar pelo meio da cidade, para ferir os velhos, os jovens, né, os meninos, as mulheres, todos os que não tiver o sinal de Deus. Né? E diz aqui para começar pelos mais velhos da casa, os anciões. Ou seja, o selamento vai começar pelos mais velhos, por aqueles que conhecem tudo, mas muitas vezes não está praticando nada. Os anciões, quem são os anciões? Os anciões não são os líderes abaixo dos pastores que estão nas igrejas hoje, ok? Por isso, quem é ancião tem 100 vezes mais responsabilidade do que qualquer membro que está sentado no banco, ok? Deus vai cobrar muito mais de um ancião do que qualquer outro membro. Até mesmo vai cobrar até mais do que o próprio pastor, porque muitas vezes o pastor está ausente. É o ancião que está à frente de uma igreja, é ele que podemos dizer, em linguagem popular, ele que segura a bucha. Ou seja, se um ancião permitir certos estilos de culto dentro da igreja, de rock, pop, jazz, é óbvio que Deus cobrará muito caro dele. Por isso, queridos, antes de você aceitar cargo de ancião, pense bem, ok? Sobre a sua responsabilidade. O que eu queria destacar, queridos, é o verso 4. O verso 4 diz
que Deus pede para selar os homens que choram e que gemem por causa do pecado que acontece dentro de Israel, de Jerusalém, das abominações que se cometem no meio dela. Pergunta é, isso que fizeram agora, Desbrava Rio, lá, na parte na hora 4 ali, no final do evento, onde tinha músicas com estilo de rock, isso é abominação aos olhos de Deus? Sim, é óbvio que é uma abominação, que fere tanto a doutrina da igreja, quanto fere também o voto da divisão sul-americana. Mas, olha que coisa interessante, Deus pede para que você saia da igreja? De forma nenhuma. Porque o selamento, ela acontece dentro da igreja. Tá vendo aí? Que gemem por causa das abominações. Ou seja, os selados, eles vão ver os pecados entrando dentro da igreja, as coisas ruins acontecendo, porém eles não abandonam a igreja. Vemos alguns movimentos aí saindo da igreja, alguns grupos saindo da igreja, acusando a igreja, chamando a igreja de Adventista de Babilônia. Ellen White diz que quem faz isso está em erro. Está no capítulo 4 do livro Eventos Finais. E ela diz que a igreja, embora estiver prestes a cair, porém ela não cairá. Porque teremos a sacudidura, que vai separar o trigo, ok? Do joio, da palha. Resumindo, meus irmãos, por mais que essas coisas parecem horrendas, se você abandonar a igreja, você não vai se enquadrar no verso 4 aqui. Você não vai ser selado, porque você vai estar automaticamente em apostasia. Todos que abandonam a igreja, que saem do corpo de Cristo, da igreja adventista do sétimo dia, ou entram em movimentos dissidentes, ou entram em outra denominação, infelizmente não serão selados. Infelizmente, como diz o texto aqui, o verso 4. Os que serão selados são os que estão dentro da igreja, os que suspiram e gemem. Ou seja, o remanescente será selado. Então, resumindo, a igreja adventista não mudou, a doutrina não mudou, ela continua a mesma. As 28 crenças continuam a mesma. O voto da divisão sul-americana de 2005 continua o mesmo. O manual da igreja, que bate contra essas coisas, continua o mesmo. Infelizmente, o que vemos é uma rebeldia. E todos os rebeldes, infelizmente, terão o mesmo destino que Lúcifer, que se rebelou contra a lei de Deus. Porém, os remanescentes, eles permanecem fiéis em meio à apostasia. Ok? O pecado dos outros, irmãos, não são desculpa para nós praticarmos o pecado ou abandonar a igreja de Deus. É nesse momento de estranheza espiritual, de frieza, de apostasia, é que a nossa posição deve ficar mais firme. É nesse momento. Ellen White diz que as estrelas, as verdadeiras estrelas, brilham somente no escuro e não na claridade. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que os verdadeiros cristãos se mostram fiéis nas crises, nas apostasias. É nesse momento que será mostrado os verdadeiros fiéis. Ok? Quem permanecerá fiel em meio a essas apostasias dos últimos dias? O remanescente. Se você é um remanescente, você vai pregar contra essas coisas, sim, porque é o seu dever fazer isso. Porém, você não vai sair da igreja de Deus, mas vai ficar firme até o fim, esperando a sacudidura acontecer, completa no decreto dominical, eliminar o joio e recebermos a chuva serôdia para a honra e glória de Deus. Permanecermos firmes em todas as circunstâncias. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, vemos coisas horríveis acontecendo no nosso meio. Mas sabemos, ó Pai, que essas coisas devem ter lugar, porque o remanescente se mostrará agora no período de trevas. Que possamos ser um remanescente pela Tua grande misericórdia. Não pactuar com essas coisas que está acontecendo no nosso meio, mas ficarmos firmes perante a Sua palavra,
perante o espírito de profecia e perante a doutrina verdadeira da tua igreja. Que o Senhor a fortaleça, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que ela não se escandalize, mas se fortaleça cada dia mais, buscando o Espírito Santo, buscando a chuva serôdia. Nos prepare, Pai, porque sabemos que o fim de todas as coisas está muito próximo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.